pessoal, gravando mais um vídeo, né? E esse é o canal TBA, Teologia, Bíblia e Apologética. Desde já seja bem-vindo mais uma vez a esse canal, né? Depois de uma série bastante complexa, que a gente tratou aqui um pouquinho sobre o liberalismo teológico, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os milagres, né? Aquele tema, né, que eu havia prometido para vocês, e hoje a gente vai tentar abordar mais um pouquinho. Lembrando que a gente não vai destrinchar todos os particulares que envolvem, né, a história realmente da crítica, né, necessariamente aos milagres, mas a gente vai colocar alguns pontos, né, que eles são bastante importantes, né? Eu saber, você também, todos nós que somos cristãos, pertencemos verdadeiramente àqueles cristãos que defendem, né, a autenticidade e a veracidade das escrituras, né? São pontos que eu acredito que todos nós cristãos devemos de fato conhecer. Lembrando, gente, que o tema sobre milagres é um dos temas, na verdade, bem complexo, né? Se eu fosse abordar todos os particulares que envolvem a questão da historicidade, na verdade, dos milagres, a gente daria, na verdade, aí uma outra série, e esse não é meu propósito. Meu propósito de hoje é fazer um vídeo curto, mas simples e, no mesmo tempo, direto, para que vocês possam aí estar assistindo e também ter as ferramentas aí necessárias para que a gente possa compreender melhor, né, fatos, né, que autentize a veracidade e a autenticidade das escrituras, tá, gente? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, o seguinte: é possível a gente defender a existência dos milagres através da filosofia? Eu diria que um dos pontos vitais para os dias de hoje, eu diria que a maioria dos céticos diz que a filosofia, né, é uma das principais inimigas, né, das questões sobrenaturais, das questões dos milagres. Será verdade isso? E a gente vai tentar abordar. Lembrando que eu vou trazer à tona duas figuras, né, que teve bastante importância, né, nessa questão do ato dos problemas, né, relacionados ao antissobrenaturalismo, que é justamente o racionalismo de Baruch Spinoza, e posteriormente você tem o antissobrenaturalismo de David Hume, né? Eu vou me centrar, na verdade, entre essas duas visões dele, e vou trazer à tona, né, que as posturas, na verdade, defendidas por ele são posturas incongruentes, são posturas que não têm firmeza na verdade, e você vai ver a problemática da crítica defendida por esses dois autores, né? E a gente vai começar. Antes de a gente iniciar esse vídeo, eu gostaria, na verdade, de trazer à tona o que é que os ateus, de certa forma, pensam sobre a questão de milagres, sobre questões sobrenaturais, levando em consideração que uma das principais posturas, né, do que os ateus ele toma como um pressuposto para que eles não creiam praticamente na Bíblia e nas questões, na verdade, sobrenaturais, é justamente as questões dos milagres, né? Existem vários métodos pelos quais eles se sustentam, e um desses pontos de vista desse método eu vou estar, na verdade, abordando aqui. O que os ateus, na verdade, pensam sobre as questões dos milagres, as questões sobrenaturais. E eu vou colocar aí a primeira figura, né, de um certo geneticista de Harvard, chamado Richard T. Lewuck, né? Desculpe se eu estiver pronunciando errado, né? Meu português já não é muito nerd, né? E meu inglês, misericórdia, entendeu? Mas aí você vai estar vendo aí na tela, né, a opinião desse cientista, e ele vai dizer mais ou menos o seguinte, acompanha comigo. Ele diz assim: nossa prontidão para aceitar afirmações científicas contrárias ao senso comum é a chave, né, para a compreensão da luta real. E ele continua: entre a ciência e o sobrenatural. Tomamos o lado da ciência, apesar do absurdo óbvio de algumas de suas construções, a despeito da tolerância da comunidade científica em relação às falácias infundadas, porque temos um compromisso, observe o seguinte, temos um compromisso prévio com um materialismo. Eu já falei aqui anteriormente sobre o que é materialismo. É a ideia ou a visão de que toda a nossa existência, né, na verdade, ele está associado apenas à matéria, né, e nada mais. Não existe questões sobrenaturais, questões que vão além, né, do natural e tudo mais. E ele continua: não é que o método, né, e as instituições da ciência nos obriguem, né, de alguma forma
a aceitar uma explicação material do mundo dos fenômenos. Pelo contrário, somos forçados pela nossa adesão a priori às causas materiais, olha só, materiais, a criar um instrumento de investigação e um conjunto de conceitos que produzam as explicações materiais, por mais contraintuitivas que sejam. Por mais mistificante que seja para os não iniciados, além do mais, esse materialismo, olha só o que ele fala, esse materialismo é absoluto, porque não podemos permitir uma brecha, né, para os pontos, ou ponto, na verdade, para o divino. Perceba a prerrogativa, na verdade, de Richard, nesse sentido, que você percebe nitidamente o preconceito pelas questões sobrenaturais e voltada, na verdade, para as questões completamente metafísica e tudo mais, né? Você vê que a visão de mundo dele é uma visão material e que essa ideia ela tem que existir apenas no campo material. Então, o que ele está dizendo aqui? Qualquer explicação, né, que você encontrar aí no ramo da ciência, qualquer método científico que pudesse, na verdade, ser abordado, que tais métodos, né, não explique, né, a gente não pode talvez conhecer todos os particulares, mas essa é uma questão material, tem que ser lido sobre o escopo, na verdade, do âmbito, ou da cosmovisão materialista e nada mais. Então, qualquer fatos, né, que a ciência necessariamente não possa explicar por intermédio de instrumento científico, né, ele vai dizer que ali tem uma explicação, mas a explicação aquilo ali é material. Então ele descarta, né, completamente as questões sobrenaturais, né, e você vê aí o preconceito, né, do próprio Houston. Mas essa, né, é a visão dos próprios antissobrenaturalistas. Um outro autor que eu queria, na verdade, mostrar para vocês é o próprio Richard Dawkins. Richard Dawkins, na verdade, é conhecido hoje, né, como um dos 4 cavaleiros do ateísmo. Lembrando que são 4, né, sendo que 2 evidentemente já morreram, que é o Christopher Hitchens e o Sam Harris, né? Tem o Daniel Dennett e também o Richard Dawkins. Você tem 4 figuras bastante militantes. Isso aconteceu com essa militante, eu acho que ele pegou fogo, né, teve maior força, principalmente diante dos ataques ao World Trade Center, né, em 2001, por intermédio da sociedade islâmica, né, ou seja, os islâmicos, ou seja, o pessoal da Al-Qaeda, eles explodiram, na verdade, as duas torres gêmeas e jogaram um míssil, né, no Pentágono, desculpe. E a partir daí, essa militância, né, por parte desses ateus, ele vem crescendo verdadeiramente. Lembrando que há uma diferença, né, entre o ateu, né, e o neo-ateísmo, o movimento neo-ateísmo. O ateu, necessariamente, eles são pessoas que, apesar dele não crer em Deus, não crê em questões sobrenaturais, mas essa visão ele fica só para ele, né? Mas ao passo que o neo-ateísmo é uma visão militante, ele tenta convencer por intermédio ou fazendo uso, né, de proselitismo, querendo mostrar para todo mundo, né, que a visão, a crença, né, as questões sobrenaturais são coisas completamente desinfundadas, e Richard Dawkins é uma dessas figuras. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, na tela, o que ele pensa sobre a questão também sobrenatural. Ele diz assim: o século XIX é o último período em que era possível uma pessoa com boa formação admitir que acreditava em milagres, como o nascimento virginal, sem constrangimento. Quando confrontados, muitos cristãos com boas formações são leais demais para negar o nascimento virginal e a ressurreição. Será mesmo isso? Isso, no entanto, os constrange. Será verdade? Porque a sua mente racional sabe que é um absurdo. Logo, preferimos muito que ninguém lhe perguntasse. Desculpe, está errado, tá, gente? Muito que ninguém lhe perguntasse a respeito, né? Essa frase aí, ela foi extraído de um livro, né? Eu considero como um dos maiores cientistas, que também já discutiu, também debateu com Richard Dawkins. Eu diria que Richard Dawkins levou uma surra tremenda dele. Eu aconselho, né, a vocês aí ler o debate, a ver o debate entre Richard Dawkins e John Lennox, né? É um livro bastante importante, eu até recomendo que vocês também leiam, que é chamado A Ciência Explica Tudo. É um belíssimo livro, já li, né? É um dos livros também que eu tenho pesquisado bastante,
e um dos escritores esplêndidos, na verdade, na atualidade, e é também um cientista. Mas o que é que basicamente o Richard Dawkins ele diz aqui, gente? É que essa ideia de crer em nascimento virginal, crer em milagres a partir do século XIX, ele é uma questão, é uma gáfia muito grande. Então, quando perguntado, né, para alguns cientistas, hoje praticamente de renome, isso é um tema que pode, né, de certa forma, constranger. Mas será que é verdade mesmo? Então, a John Lennox, assim, ele elabora alguns cientistas praticamente de renome, gente, e que essa visão de Richard Dawkins, na verdade, é uma visão muito pífia demais, né? E que isso não bate com os fatos e, no mesmo tempo, com a realidade do que acontece hoje. Há muitos cientistas hoje de renome, ganhadores de prêmio Nobel e tudo mais, que somam uma data posterior ao século XIX. Eu vou falar um pouquinho sobre esse século XIX mais para frente, que eles creem em Deus, creem também em questões sobrenaturais, e que essa visão, na verdade, de Richard Dawkins é uma visão completamente equivocada. Aí, John Lennox, na verdade, ele elabora alguns cientistas praticamente de renome, que eles creem em questões sobrenaturais, creem na autenticidade e a veracidade das escrituras, e que esses fatores sobrenaturais, de certa forma, não os constrangem. Veja aí, por exemplo, a lista, né, que ele mesmo fala, né? Você tem o catedrático William Phillips, né, que é também o ganhador do Prêmio Nobel de Física, né, de 1998. Você tem um outro catedrático, né, chamado John Pokhoney, membro da Royal Society, né, que é também físico quântico, né, de Cambridge, da Universidade de Cambridge. Você tem o John Hoxton, ex-diretor da Bright, não vou ler o restante, tá, gente? Tá bem difícilzinho de ler. E é diretor também atual do Instituto Nacional também de Saúde. E você tem um dos grandes gigantes aí praticamente da área da ciência, que também ganhou o Prêmio Nobel, né? Grande pesquisador e no mesmo tempo geneticista. Escreveu várias publicações e eu recomendo que corra atrás desse grande cientista. Você vai ver a belíssima obra que ele tem escrita. E ele compartilha, dá praticamente a sua visão em relação a esse pensamento de Dawkins, e percebe, na verdade, que essa linha de pensamento ele não tem credibilidade, né, eu diria, para os dias de hoje. Ele diz assim: é essencial aplicar um ceticismo saudável quando interpretamos acontecimentos milagrosos, para que a integridade e a racionalidade da perspectiva religiosa não seja questionada. A única coisa que eliminará a possibilidade de milagres mais rapidamente do que o materialismo ostensivo é a reivindicação de status sobrenatural para que acontecimentos cotidianos para os quais temos à mão explicações naturais. Ao longo dos anos, a Bíblia recebeu várias críticas históricas e principalmente filosóficas de céticos que procuram tirar a ideia de que deveria ter separação entre fé e ciência, que não é o caso, por exemplo, do Francis Collins. Francis Collins, na verdade, foi um dos caras que ganhou, né, o Prêmio Nobel, né, por mapear o código genético, né? Lembrando que Francis Collins ele era ateu, né, e acabou se convencendo através de grandes experimentos, na verdade, que ele fez na área realmente da própria genética, e chegou, na verdade, à conclusão que a complexidade irredutível da vida e a complexidade da química da célula, né, era coisa que meio que impossível, na verdade, dela existir sem fatores aí sobrenaturais. Então, são essas visões praticamente antagônicas, né, que ele não representa os fatos e a realidade que representa o campo aí acadêmico. Eu vou falar sobre um outro ponto que eles são bastante importantes: a era do ceticismo e as suas influências, né? Vou falar um pouquinho sobre Harvard e no mesmo tempo de Baruch Spinoza, tá, gente? Há um tempos atrás, Harvard, na verdade, você sabe que grandes universidades do mundo, como Princeton, Harvard, Cambridge, né? Ele foi fundada, evidentemente, por princípios cristãos, né? E eu vou falar, por exemplo, aí de uma carta a Harvard, que você vai ver que o compromisso, na verdade, dos cientistas, compromisso, na verdade, dos estudos, lembrando que a maioria dos céticos, eles vão dizer que essa questão, por exemplo, de religião atrasou ou atrasa, né, a mente das pessoas,
né, um pensamento totalmente voltado, né, para as questões antagônicas, né, às áreas do desenvolvimento realmente humano. Isso não é verdade, gente. Isso é tão prova que as maiores universidades, como já citadas, eles são fundadas, na verdade, por pessoas que eram cristãos, inclusive a própria Universidade de Harvard, né? Harvard, na verdade, ela é hoje, em termo quantitativo, é a maior escola, hoje praticamente a maior faculdade em receber ou sair dali a quantidade de prêmios praticamente nobéis existente hoje no nosso planeta. Por isso que é uma faculdade bastante cobiçada. Mas Harvard, com o passar do tempo, né, ele passou por um problema, né, na verdade, de cosmovisão. Hoje a maioria do corpo docente que segrega, né, o corpo docente de Harvard, a maioria, quando não beira, né, a teologia liberal, eles são céticos, né, totalmente voltados para a área do materialismo, no mesmo tempo ceticismo. Mas antes você vê aí a carta de Harvard, que ele é bem explícita, né, como era, na verdade, aí, a visão praticamente nítida de Harvard. Desde 1646, né, essa carta, na verdade, ela foi escrita. Veja aí. Que todo aluno seja plenamente instruído e corretamente levado a considerar bem qual seja o propósito de sua vida e de seus estudos. Aí ele fala, conhecer a Deus e Jesus Cristo, que é a vida eterna, e portanto lançar a Cristo como o único fundamento, que todo conhecimento sadio e do aprendizado, como olhar para o Senhor, só nos dá sabedoria, que todos se dedique seriamente à oração e em secreto buscar nele. Perceba que a visão, na verdade, de Harvard, na verdade, era conhecer a Deus e, no mesmo tempo, a Jesus Cristo e viver aí uma vida de oração. Eduardo, como foi que essa visão, na verdade, de Harvard, né, ela mudou da água para o vinho? E do vinho, para ser sincero, da pior qualidade possível, né? Como foi que essa visão, na verdade, ela foi distorcida com o passar do tempo? Pasme, mas foi uma das filosofias bem planejada e arquitetada, que até hoje ela é debatida num ramo realmente acadêmico, que foi a filosofia ou ceticismo de David Hume, né? David Hume, na verdade, foi um dos pensadores aí que mudou, né, a visão de várias áreas praticamente acadêmicas, e a influência dele foi muito grande. David Hume, na verdade, aí nasceu em 1711 a 1776, né? Ele em Edimburgo, em Escócia, na verdade ele era escocês. A escola que ele defendia era o empirismo, naturalismo, e foi um dos proponentes aí do iluminismo. Qual foi, se você pegar todo o argumento de David Hume, as obras dele, a pensar sobre esse tema, sobre questões, na verdade, sobrenaturais, você vai ter aí algumas a formular basicamente como o próprio Geisler, né, um grande filósofo, não só ele, como também outros filósofos, como Peter Porcino. Ele pega essas obras de Harvard e a formula, na verdade, em 4 premissas básicas. Primeiro, você tem a premissa que ele chega a concluir que a lei natural é, por definição, uma descrição de uma ocorrência irregular. O que é que David Hume, na verdade, ele chega a concluir aqui, sem fazer com que esse preâmbulo, essa explicação torne-se bastante exaustiva. Você tem uma lei natural. O que é a lei natural? São as leis que regem, na verdade, o nosso universo, né? A lei da física, a lei da química, e todas essas leis, elas interagem de uma forma normal, né? Porque como é que o normal? Pelo qual nós conhecemos através do método realmente científico. Então, por exemplo, a lei da gravidade, né? Se eu jogar um objeto pelas leis naturais, esse objeto, ele, de certa forma, vai cair. Então, para a visão, na verdade, de David Hume, essa é a lei natural. E ele possui, na verdade, um processo do que a gente chama de uniformidade. A segunda premissa, ele diz assim, o milagre é, por definição, uma ocorrência rara. Ou seja, se você jogar um objeto e esse objeto, de repente, ele paralisa, né, em um local, evidentemente, como o nosso planeta Terra, que ele tem gravidade, você vê que isso aí é uma questão sobrenatural. É mais que evidente que isso aí seja. A terceira premissa, ele aborda assim, a evidência em favor do regular é sempre maior que a evidência em favor do raro. A quarta premissa, ele diz assim, que
Quem é sábio baseia-se sua crença na evidência mais conveniente, ou mais convincente, desculpe. E terceira premissa, ele conclui, ele diz assim: portanto, um sábio não deveria acreditar em milagres. Perceba que todo silogismo, gente, toda a construção, quando a gente coloca, na verdade, a lógica, ou um princípio, na verdade, da lei da não contradição, que toda lógica que ela é construída fora do eixo, na verdade, da própria verdade, você vai descobrir as falhas catastróficas. Então, se as 4 premissas apresentadas aqui de David Hume, ela for exata, a conclusão dele é justamente essa aí. Portanto, um sábio não deveria crer em milagres. Só que, diante dessas 4 premissas apresentadas aí, uma delas é falsa, gente. A terceira premissa, por exemplo, a evidência em favor do regular é sempre maior que a evidência em favor do raro. O que David Hume, na verdade, apresenta aqui? Se existe um processo de uniformidade apresentado nessas leis naturais, se essas leis naturais ela apresenta uma irregularidade, essa irregularidade ela não pode ter tido e havido como uma evidência em favor dos milagres. Por quê? Porque ela é raro, só apresentou apenas uma vez e, portanto, ela tem que ser descartada completamente. Então, esse processo de irregularidade, mesmo que seja única ou acontecer uma vez, ela não pode ser, a priori, um fato científico. Só que o problema não é nada. É que há várias ocorrências raras no campo da ciência que é aceito, evidentemente, pela maioria dos ateus, né, que aconteceu, ou fatos ou fenômenos que ocorreu apenas uma vez. Por exemplo, o nosso universo, né? Todos nós sabemos, até o próprio Sérgio Sacani, né, um dos grandes cientistas aí, canal, que ele tem, não só ele, as visões de mundo dele tem encantado, na verdade, o mundo do YouTube, e até um ateu, até respeitador, né, eu estimo, na verdade, esse tipo de pessoa, né? Ele é um ateu, apesar de ele não crer em Deus, mas é uma pessoa bem respeitador também. Mas é basicamente essa visão. Então todos eles concordam que o universo ele vê praticamente a existência apenas uma vez, né? Há outras visões praticamente de ideias de que o universo pode ser eterno, porém o próprio Sérgio Sacani admite, né, em um dos vídeos ou podcast que ele participou, que uma das maiores evidências do surgimento do universo é o método, né, que é aplicado à questão da teoria do próprio Big Bang. O início do tempo, espaço, matéria e energia. Ou seja, que o universo, de certa forma, teve início. Nem por isso, né, a gente vai questionar a validade. Isso já só apenas ocorreu uma única vez. Outra coisa, a origem da vida, gente. Qual desses planetas, na verdade, aí tem vida? A gente não achou, não tem evidência científica que chega a concluir que existem vidas, na verdade, em outro planeta. Então, o que você tem aí, na verdade, são uma investigação profunda de que a vida, na verdade, veio a surgir apenas uma única vez. Há vários fatos que a gente, ou exemplos que a gente poderia estar abordando aqui, que essa conclusão de David Hume é errada, mas uma delas é o próprio nascimento de David Hume. Será que David Hume também não acreditava que ele nasceu apenas uma vez, mas teve vários nascimentos? Como explica, por exemplo, a questão da reencarnação? David Hume, é claro, ele não acreditava em reencarnação, né? Não acreditava nem em questões sobrenaturais, quanto mais acreditava também em reencarnação. É óbvio que não. Então você perceba, na verdade, a incongruência e a incompatibilidade dessas premissas que são apresentadas. Um outro fator que teve bastante influência foi o próprio Baruch Spinoza, né? Baruch Spinoza, ele nasceu em 1632 e aí chega a falecer em 1677. As escolas, né, que ele defendia era o racionalismo, né? Nasceu aí em Amsterdã, na própria Holanda, né? No caso ele é um filósofo holandês, mas a filosofia racionalista, gente, ele teve um impacto, eu diria, tão grande, não só na política, na própria filosofia, como também na própria teologia. Lembrando que a maioria dos liberais, né, era completamente voltada, né, ou beirava a essa questão do anti-sobrenatural e tudo mais, né? A Bíblia apresenta milagres, e esses milagres eles não são reais, eles são mitos, eles são lendas, que ao longo, na verdade, da história, os escribas
e vários pensadores da igreja começaram a acoplar, na verdade, a inserir essas ideias através do contexto em que ele era publicado. Então você vê que a teologia liberal ela foi influenciada, eu já mostrei isso aqui, se vocês quiserem ter uma informação mais acurada em relação a esse tema, vocês podem realmente estar buscando. Então essa na verdade é a visão. E a visão de Baruch Spinoza, gente, ele não é diferente. Ele geralmente está associado em três premissas básicas, sendo que dessas três, uma delas é falsa. Veja, por exemplo, essas premissas que são apresentadas. Primeiro, ele diz assim: os milagres eles são violações das leis naturais, né? Aquele mesmo exemplo que eu já citei para vocês. Se você joga um objeto, né, na concepção natural, ele vai cair, né? Então, as leis naturais justamente é isso. Então, o milagre para Baruch Spinoza seria, na verdade, uma violação deles. Seria violar esse tipo de leis que eles são baseadas em elementos naturais. A segunda concepção dele, ele diz assim: as leis naturais são imutáveis. Então, para a visão, na verdade, de Baruch Spinoza, essas leis ela possuem um processo de uniformidade que eles jamais podem ser violados, né? Eles não são imutáveis. Eles são leis, na verdade, que desde o início do universo eles são perenes, eles são contínuos e ao mesmo tempo consecutivos. Eles não podem ser, de certa forma, violados. E a terceira premissa, ele diz assim: é impossível violar as leis naturais, portanto os milagres são impossíveis. Dessas três, gente, premissas apresentadas pelas ideias de Baruch Spinoza, uma delas é falsa. Qual é a falsa, gente? A ideia de que as leis, na verdade, naturais, né, ela não pode ser violada. Como ela não pode ser violada? Porque você vê que há várias áreas da ciência que já mostrou que essas leis ela pode ser violada. Aí, quando você constrói um navio, né, pesando trocentas toneladas, mesmo de ferro, né, você flutuar praticamente na água, ali, né, de uma forma bastante nítida, você está vendo ali as leis, né, necessárias, naturais, sendo quebradas. Quando você olha aí para um avião, um Boeing meu, por exemplo, uma tonelada com meio mundo de ferro praticamente no seu processo de construção, né, flutuando praticamente no ar. Aí você tem visto aí mais uma vez leis, gente, naturais sendo quebradas ou até mesmo violadas. Por que elas não podem ser quebradas? Perceba, na verdade, que a segunda premissa ela é um espantalho, assim como a própria terceira premissa, né, na construção do argumento do próprio David Hume. Diante de tantas críticas, né, apresentadas por esses proponentes, você tem muitos exemplos dessa nostalgia entre o século aproximadamente 17 até o século 19. Eu já mostrei nos vídeos, na verdade, anteriores, que o mundo, na verdade, ele passou por um processo de autoconsciência muito grande. E o racionalismo, bem como o empirismo, ele meio que moldou a história, não só da filosofia, como também da própria política, e trouxe, na verdade, novas concepções para as áreas acadêmicas e até mesmo no impacto também que causou na questão da experiência, né, ou da ciência historiográfica, né? Você tem a visão aí do próprio Leopoldo Ferrin, que inclusive tem até um vídeo, né, falando sobre ele, se vocês quiserem aí estar aí vendo sobre ele, quando ele coloca, né, sobre a premissa dele, ou através do método historiográfico, três tipos de premissas, sendo que a terceira dessas premissas, para que haja um método, né, pelo qual a gente possa moldar, por exemplo, qualquer tipo de método, né? Existem vários tipos de método hoje no campo realmente da ciência, né? Eu falo, na verdade, da experiência historiográfica ou da historiografia. Tem vários tipos de método, né? E na época, né, simplesmente passava apenas de um método voltado para a historiografia. Posteriormente, a partir do século XIX, ele passou a ser um experimento verdadeiramente científico, né? Quando eu digo experimento científico, não estou falando daquele experimento que você pega e leva para o laboratório, né? Não é dessa forma que se faz realmente a história. Então, através da construção do argumento do próprio Leopoldo von Ranke, ele elabora três tipos de premissa básica. Primeiro, a questão das fontes,
ela tem que ser interna, tem que ser externa. E a última premissa é que ela não poderia, de certa forma, haver nenhum dualismo e nem questões metafísicas. Você percebe o preconceito. Existem várias cabeças, pensadores mais variantes, que aceitam as questões dos milagres, como eu já mostrei aqui. Mas nenhum deles, você percebe, né, a incongruência por parte deles. Então, veja que a partir do século XIX, foi um período, na verdade, de século XVII até o século XVIII, foi um período, na verdade, de autoconsciência. E que essa autoconsciência, através de vários proponentes, né, como, por exemplo, Immanuel Kant, David Hume, né, você tem o Ludwig Feuerbach, grandes, na verdade, militantes, né, ateus, né, meio que moldaram o pensamento da política, moldaram, né, e eles queriam, na verdade, rechaçar ou tirar, né, qualquer premissa ou qualquer área da ciência que pudesse aí ter justificativa possível para a existência, na verdade, de Deus, a questão dos milagres. E esses impactos causou também esse processo de uniformidade no processo histórico. Então, qualquer pensamento histórico hoje que tenha questões sobrenaturais, que tenha questões relacionadas a milagres, ele tem que ser descartado completamente. E o interessante é que o próprio C.S. Lewis, né, ele era um ateu, né, após se convencer praticamente principalmente do argumento moral, havia se convertido realmente a Deus, e ele critica verdadeiramente o pensamento do próprio David Hume. E ele diz assim: se existe uma experiência uniforme, absoluta, contra os milagres, se em outras palavras ele jamais acontece, então não ocorrer o mesmo. Infelizmente, só sabemos que a experiência contra eles é uniforme, absolutamente uniforme. Se tivermos conhecimento de que todos os relatos a seu respeito são falsos, e só poderemos saber isto se já soubemos que os milagres nunca ocorreram, estamos, na verdade, argumentando em círculo. Perceba que a linha de raciocínio, na verdade, do próprio C.S. Lewis, quando ele escreve, né, o seu livro sobre milagres, ele percebe a incompatibilidade da realidade dos fatos apresentado por David Hume. Ele fala que se a gente tem um método hoje científico que pudesse, na verdade, elaborar todos os fenômenos que existem no nosso planeta, não só dentro, como também fora realmente do universo, que a gente não tem, e portanto milagres não podem ser descartados. Então você vê que é uma espécie, na verdade, de argumento em si. Perceba, na verdade, que a maioria dos céticos, para a gente terminar, gente, eles são verdadeiramente preconceituosos com as questões sobrenaturais. O método dele, na verdade, é um método racional, o método dele é um método materialista, ou seja, o espécie de método materialista é um método muito ineficaz para chegar a concluir que questões de milagres ela não existem. Perceba a incongruência, na verdade, e a incompatibilidade desses ateus, desses militantes. Eu vou mostrar, por exemplo, aqui, gente, alguns desses cientistas, para a gente realmente terminar, que tem essa mesma perspectiva. Eu estou falando dessa visão, você percebe também que esses cientistas também têm essa mesma perspectiva. Veja, por exemplo, a visão aí do próprio Ethelbert Stauffer, né? Ethelbert Stauffer, que ele diz assim: o que fazemos nós como historiadores quando experimentamos surpresas que ocorrem contra todas as nossas especulações, talvez contra todas as nossas convicções e mesmo contra tudo que nossa época entende como verdade? Dizemos, conforme dizia costumeiramente um grande historiador, em tais casos certamente é possível. E por que não? Para o historiador crítico, nada é impossível. Então, o que é que Ethelbert, na verdade, ele está dizendo aqui? Se você tem documentos históricos, né, fatos narrados, que o cristianismo de fato realmente tem muitos deles, né? Nós não temos somente experiências científicas, né, quando eu digo assim, materiais históricos, né, apenas de informações internas, mas também nós temos informações vastíssimas, externas também, que corrobora, na verdade, com a autenticidade e a veracidade dos textos bíblicos, né, que fala sobre os milagres, testemunhos sobre Jesus. Quando fala de testemunhos, são testemunhos hostis,
Essas testemunhas hostis são aquelas que criticaram o cristianismo e que meio que essas críticas ratificam, né, a autenticidade das questões relacionadas ao escopo, né, explanatório daquilo que a Bíblia, de certa forma, ela nos fala. Então, como é que seria, na verdade, o comportamento, né, do historiador? Por que o historiador, né, evidentemente, não poderia acreditar nesses fatos? O que faz com que o historiador não poderia acreditar nesses fatos? Perceba, na verdade, um outro cientista, que ele também compartilha, né, o seu ponto de vista, que é o próprio Philip Schaff, que diz assim: o propósito de um historiador não é construir uma história a partir de noções pré-concebidas, que é o que a maioria, na verdade, dos pensadores ateus tem a respeito das escrituras, né? Antes mesmo de fazer uma pesquisa sobre se Deus existe ou não, ou se milagres existem ou não, a sua cabeça, né? a sua lógica, o seu raciocínio, ele já vai programado, né, mecanicamente, para afirmar que milagre, de certa forma, não existe. E isso aí é coisa completamente banal, né? É justamente essa linha de pensamento do próprio Philip Schaff. E ele continua, e ele diz assim: ajustando-nos aos seus próprios caprichos, que é isso, na verdade, que eles fazem, mas antes é reproduzi-la com base nas melhores evidências, permitindo-lhe falar por si mesma. O que o próprio Philip Schaff, na verdade, está dizendo aqui, gente, é que uma verdadeira ciência, ela tem que ser feita com base, na verdade, na própria neutralidade no campo da ciência. Ou seja, você tem que ser neutro em relação àquilo que você faz, seja ele na história, seja ele praticamente na ciência, né? Em todas as áreas, na verdade, seja ele na química, na física. O que tem que, na verdade, perguntar é a neutralidade, e não uma noções preconcebida, preconceituosa, para afirmar, de certa forma, que milagres, ele, de certa forma, não existe. Um outro ponto de vista, né, pasme, é o próprio do Ronald Snyder. Ele diz assim: que faz um historiador crítico contra as suas evidências e aponta fortemente para a realidade de uma ocorrência que contradiz as suas expectações e entra, né, em conflito com a visão naturalista da realidade. Sugiro que ela deve ser a sua fonte informativa criticamente analisadas. Não é científico começar com um pressuposto filosófico, né? Olha só, não é científico começar com um pressuposto filosófico que afirma que milagres não podem acontecer, a menos que evitemos esse pressuposto unilaterais. A interpretação histórica reduz-se a uma mera propaganda de fato. Temos o direito de exigir boas evidências em apoio ao alegado ou eventos que não experimentamos, mas não ousamos julgar a realidade através da nossa limitada experiência. Um outro ponto de vista, pasme, né, apesar dele ser um anti-sobrenaturalista, e o seu livro, né, e o seu processo de demitização teve um impacto, né, catastroficamente nas áreas acadêmicas, é o próprio Rudolf Bultmann. Veja aí, por exemplo, a frase dele. Ele diz assim: exatamente por essa razão e demanda por liberdade de pressuposto para que haja uma abordagem sem preconceito, o que é válido para todos os aspectos da ciência, também é válido no caso da pesquisa histórica. Mas será que o próprio Rudolf Bultmann levou isso aqui a sério? É óbvio que não. Continue, por exemplo, lendo. Ele diz assim: o historiador certamente não goza da licença para pressupor os resultados de sua pesquisa, vendo-se obrigado a reprimir e reduzir ao silêncio aos seus desejos pessoais no que tange a esse resultado. A pergunta é: se é possível uma exegese sem pressuposto, deve ser respondido na afirmativa se é, e sem que pressuposto significa sem pressupor os resultados da exegese. Nesse sentido, exegese sem pressuposto não somente é possível, como também é mandatório. Concordo plenamente com Rudolf Bultmann. A exegese ela tem que ser pressuposto. As noções preconcebidas na mente de qualquer intelectual, ela tem que ser neutra, e você vê que ele não utilizou essa própria neutralidade, né? O que Rudolf Bultmann, na verdade, ele fez foi justamente pegar, né, o pensamento, né, atual da época em que ele viveu, pensamento ceticista,
pensamento antissobrenaturalista, pensamento completamente voltado para a área do ceticismo. Os campos acadêmicos dos mais variados, né, já estavam, né, com seus auge, né, voltado para a crítica, né, a Deus, crítica aos milagres, crítica realmente às escrituras, e esse é a linha do pensamento. Então o pensamento, na verdade, de Butler não foi nada de neutro, gente. Foi um dos camaradas que foi influenciado, na verdade, pelo ceticismo. Então tá aí, gente, um vídeo, espero aí que vocês tenham gostado. Não se esqueça de compartilhar, se possível comentar. Então essa informação aí, né? Ficou um vídeo aí de 40 minutos, né? Se vocês não puderem realmente ver todos, você pode ver aí aos poucos, e assim Deus vai nos abençoando, tá, gente? Desde já agradeço a vocês, fica com Deus e até o próximo.